Real Madrid perdeu hoje para o Celta de Vigo de 2-0 na casa do Real Madrid. Mais um resultado ruim para o Real Madrid, mais um resultado ruim para o Xabi Alonso. Esse jogo de hoje, o Real Madrid já não vinha jogando bem alguns jogos, mas hoje o Real Madrid jogou pior. Foi um dos piores jogos que eu vi do Real Madrid nesses últimos tempos aqui, tá? O Xabi Alonso não está conseguindo encaixar esse time também. No começo da temporada não vinha jogando tão bem, mas vinha vencendo os jogos. O Real Madrid começou sem o Bellingham e o Arda Güler vinha jogando muito bem. O Arda Güler vinha se encaixando muito bem com o Mbappé. O Real Madrid não era aquele time que jogava bonito, mas estava vencendo os jogos. O Mbappé decidindo os jogos com o Arda Güler, sendo aquele assistente, aquele cara do último passe. E, cara, eu acho muito difícil encaixar Arda Güler junto com o Bellingham, tá? Nesse time. O Bellingham, depois que voltou, não tá conseguindo encaixar junto com o Arda Güler. Não que o Bellingham esteja jogando mal, não também que o Arda Güler esteja jogando mal, mas caiu de rendimento. Os dois, eu acredito que é muito difícil jogar juntos. Por quê? Porque você precisa ter um equilíbrio no time do Real Madrid. O Bellingham e o Arda Güler, o Bellingham é aquele jogador que sim, ele pode jogar mais para trás, mas ele tem ele aumenta seu potencial com a chegada na área. E ao mesmo tempo, o Arda Güler precisa ser aquele jogador de criação. O Bellingham não é aquele jogador tão marcador, claro que ele entrega defensivamente, entrega ainda mais que o Arda Güler, mas o Arda Güler também não é aquele jogador defensivo. Eu acho que quando você joga com o Bellingham e o Arda Güler, é muito difícil você ter um time equilibrado. O Xabi Alonso ainda não conseguiu encontrar esse equilíbrio, e eu acredito que é isso que ele está fazendo, está dificultando o trabalho dele. Aqui são os últimos jogos do Real Madrid, os últimos 7 jogos. Foram 2 derrotas, 3 empates e 2 vitórias apenas. Cara, muito difícil. Coincidentemente ou não, foi quando o Bellingham voltou e o Xabi Alonso precisou encontrar uma solução para jogar os dois juntos. Não conseguiu. Na partida passada, o Arda Güler ficou no banco e o Real Madrid encontrou um equilíbrio, jogou muito bem. Eu acredito que foi um dos melhores jogos do Real Madrid na temporada. Foi o jogo passado, quando ele começou com Camavinga, Tchouaméni e Valverde no meio campo. O Valverde jogando ali mais pela direita. Encontrou um equilíbrio defensivo, onde conseguiu roubar a bola e encontrar rapidamente os jogadores da frente, o Vinícius Júnior, o Mbappé. E, cara, o Xabi Alonso tá perdido, tá? E eu acredito que ele quer encaixar o Arda Güler nesse time, até porque o Arda Güler foi um dos melhores jogadores nesse início de temporada. Mas, cara, a torcida do Real Madrid não tem paciência para perder mais do que 2 a 3 jogos seguidos, não. Na quarta-feira já tem um Manchester City na Champions League, e se perder, vai complicar ainda mais a situação do Xabi Alonso. Teve a expulsão agora do Fran Garcia no jogo de hoje, em 60 segundos, que piorou a situação do Real Madrid. Se a situação do Real Madrid já estava ruim, piorou com a expulsão do Fran Garcia, cara. Uma expulsão infantil. Ele fez a falta e logo em seguida ريال مدريد fez بيلعب a ناقص falta, a يعني. segunda falta. شوف امامنا الاعاده. Aqui onde tá o mouse aqui, ó. ريال O مدريد Fran بيلعب Garcia ناقص faz uma falta يعني. boba, شوف leva 2 امامنا cartões الاعاده، amarelos ادي em الاعاده. بص praticamente هنا الضرب 60 اشتغل، segundos. فرانك E جارسيا a, خد e a انذار ثاني. reação do Xabi Alonso, cara. وتشابي الونسو بيقول له Pô, ليه pô, ليه pô, Fran Garcia, não dá, né, pô? Em ريال مدريد 60 بيلعب segundos ناقص. جارسيا خد انذار ser ثاني. expulso, cara. وتشابي Muito الونسو بيقول له complicado, ليه complicou ainda ليه mais a situação do Real ريال Madrid, مدريد que بيلعب. passou a jogar com a menos. E ainda no fim do jogo teve o Carreiras, toda aquela confusão do Real Madrid. Reclamou, foi expulso. E o Real Madrid acabou terminando o jogo com 9 jogadores. E a torcida do Real já tá aqui assistindo aquela falta do vovô Ancelotti, né? Temporada passada foi muito criticado, mas, cara, a gente esperava uma diferença do Ancelotti pro Xabi Alonso. Mas apesar dos defeitos da temporada passada, o Ancelotti conseguia ler as características de jogo de cada jogador. Eu acredito que o Xabi Alonso quer encaixar seu modelo de jogo no Real Madrid, mas ele não está tentando entender as características de jogo de cada jogador. Ele quer um futebol de toque de bola, de posse de bola, chega na frente, tenta encontrar os espaços, mas o Real Madrid não é isso, cara. Você tem o Vinícius Júnior, que é um jogador que precisa de espaço, você tem o Mbappé, que também é um jogador que precisa de espaço. Suas melhores armas são a velocidade, o contra-ataque. O Ancelotti entendia isso muito bem. O Real Madrid ano passado não era um time que jogava bonito, mas era um time que
era muito letal nos contra-ataques. O Ancelotti conseguia potencializar o Vinícius Júnior, potencializar o Mbappé. Ano passado teve muitas lesões que atrapalharam o Real Madrid, mas o Real Madrid sabia a forma como jogar. Eu acredito que o Ancelotti sabia explorar muito bem seus jogadores, e o Xabi está querendo encaixar o seu modelo de jogo, a sua ideia de jogo, com as características dos jogadores que não são disso. Pode até dar certo. O Xabi Alonso fez um trabalho no Bayer Leverkusen excepcional, mas não dá, cara, não dá para você querer encaixar seu modelo de jogo e ignorar as características do jogador. O Xabi Alonso falou algumas coisas aqui foi perguntado algumas perguntas do Xabi Alonso, e ele, cara, sinto-me forte o suficiente para reverter a situação? Definitivamente. Aí logo em seguida, esta equipe quer competir, estamos no caminho certo, seja um bom momento. Cara, discordo. Eu não acho que o Real Madrid está no caminho certo. Eu acho que, na verdade, está bem errado esse caminho do Xabi Alonso. Ele precisa repensar as ideias dele, ele precisa clarear as ideias dele, porque não está dando certo e não tem projeção para dar certo da forma que está jogando. Eu não vejo esse Real Madrid com a projeção de no final da temporada estar brigando por títulos, cara. A realidade, eu acredito que esse Real Madrid ainda pode piorar, porque não tem ideia de jogo. Hoje, o jogo de hoje contra o Celta de Vigo, o Real Madrid tocou a bola, tocava para o lado, tocava para o outro e não tinha espaço, cara. Por quê? O Real Madrid não é um time que tem um centroavante dentro da área, aquele jogador de área para você circular a bola e encontrar um centroavante na área. Não, o Mbappé é o camisa 9 do time, mas é aquele camisa que ele vem buscar o jogo, ele cria jogadas. O Mbappé é muito diferente, ele consegue jogar contra bloco baixo também, mas esse estilo de jogo eu acredito não é o melhor estilo de jogo para você potencializar essa característica. Enquanto o Xabi Alonso não cai na real, e se der tempo ele cair na real para ajustar esse time, porque enquanto ele estiver com esses pensamentos aí de jogar dessa forma, eu acho muito difícil de verdade dar certo. Claro que futebol em uma semana pode mudar tudo, 2 semanas, mas cara, o Real Madrid precisa, Xabi Alonso precisa acordar o mais rápido possível. Ele foi perguntado se tinha dificuldades aqui em furar bloqueios de blocos baixos. Ele falou: se temos dificuldades contra esse tipo de equipe, precisamos buscar oportunidades e trabalhar duro para criá-las. Não podemos ficar esperando que a chance caia do céu. Quando o Real Madrid enfrenta uma defesa de bloco baixo, o Real Madrid vem tendo muita dificuldade. Até porque não é estilo de jogo do Vinícius Júnior, cara. O Rodrigo tem mais esse estilo de jogo, mas o Rodrigo está numa fase que, pelo amor de Deus, são 32 jogos sem marcar. Eu trouxe aqui para vocês. O Rodrigo tá ampliando a sua marca. Já são 32 jogos, a pior sequência da história do Real Madrid, um atacante. 32 jogos sem marcar um gol. Cara, o Rodrigo, quando ele chegou no Real Madrid, eu lembro que eu dizia que ele era o melhor que o Vinícius Júnior, porque ele tem uma qualidade diferenciada. Mas eu acho que no Rodrigo falta personalidade. Falta personalidade do Rodrigo para querer mais, para arriscar mais. Ele tem um talento, tem um bom passe, tem um drible, consegue esconder a bola, tem muitas qualidades, cara, que eu acho que se ele tivesse a personalidade para nos momentos que tá precisando mais ele arriscar, ele seria outro jogador. Mas o Rodrigo, na verdade, vem me decepcionando muito, porque claro que ele não joga na posição dele há muito tempo. Ele não joga, que ele já disse que prefere jogar na esquerda. Mas isso não é justificativo para um atacante do Real Madrid estar 32 jogos sem marcar. Não é. Não é. Eu sei que ele teve seus momentos de dificuldade mentalmente, mas, cara, não dá para um atacante do Real Madrid ficar 32 jogos sem marcar. Não dá. E falando em atacante do Real Madrid, no final do jogo sobrou pro Endrick, cara. Sobrou pro Endrick. Those things that is hardly for you to see when you're watching a Jogou game. um jogo Those little fouls, e whatever tem the way he talks to them, whatever it is that is frustrating them. Está fora do próximo jogo. Provavelmente não joga mais o Real Madrid essa temporada. Já está praticamente certo seu empréstimo pro Lyon. E o Real Madrid, cara, tá perdido. Vamos ver como vai ser os próximos capítulos aqui. Na quarta-feira tem um jogo difícil contra o Manchester City. E, cara, é um teste em tanto. Um teste em tanto porque hoje o Real Madrid perdeu ainda assim o Militão. Amanhã vai ser os exames do Militão, vai ter seus exames, tudo aquilo, para saber a gravidade da lesão. Mas Militão é disparado o melhor zagueiro do Real Madrid nessa temporada.
O Haaland também está machucado. Então tem o Rudiger, tem o Asensio. E, cara, vamos ver como o Real Madrid vai sair contra o City. Vai ser um jogo muito difícil. O City é um time muito encaixado. Da temporada veio mal, temporada passada, mas tá se ajustando e vai colocar a risca se o Real Madrid tá pronto ou não para enfrentar grandes jogos. E o que é que você acha dessa fase do Real Madrid? Deixa um comentário aí embaixo. Se você ficou até aqui, deixa seu gostei, se inscreve no canal e até a próxima.